Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney, e das nossas irmãs Célia e Franciele. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais um Evangelho no Lar. Abençoa os amigos espirituais responsáveis pela condução do nosso Evangelho, bem como inspira todos os nossos companheiros e companheiras na execução dessa tarefa, bem como rogamos amparo aos amigos espirituais, para toda a equipe encarnada e desencarnada que coordena essa atividade. E assim, que possa ser em Teu nome, sob as Tuas bênçãos, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar virtual na noite de hoje. Que assim seja. Dando sequência, vamos fazer a leitura do capítulo 32 do livro Vinha de Luz, intitulado Em Nossa Luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Está em Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Operadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas, em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Então, de acordo com o texto, podemos notar que o benfeitor Emmanuel trabalha aqui a ideia moral da destruição no indivíduo, diferentemente do que trata o Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6, na Lei de Destruição. Aqui o benfeitor nos esclarece que devemos ter certos cuidados na prática diária com relação aos poderes que recebemos do Criador. Nosso ímpeto não deve ser o de destruir algo que poderia ser trabalhado, melhorado. Ao longo de nossa vida, vamos lidar com todos os tipos de dificuldades,
seja no campo profissional, religioso, familiar, entre muitos outros. E se não nos atentarmos a trabalhar a ideia de motivar, ensinar, melhorar, mudar, ao invés de diminuir, aniquilar, abandonar, desamparar ou sufocar, estaremos dando campo à destruição com o uso das faculdades que a misericórdia divina nos concedeu. Não é esse o propósito da vida. Nossa missão é de amar com todas as nossas forças e tornar a vida cada vez mais abundante. E para isso é preciso renovar o bem, incentivar o bem, espalhar a luz. Somos aprendizes do Cristo e necessitamos dele para alcançarmos este intento. Como nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 27, desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós. E, por consequência, espalharemos a destruição onde haveria de ser edificação. Concluindo, meus irmãos, ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior, como nos disse a benfeitora Joana de Ângeles. Não estamos aqui para destruir após angariarmos inúmeras faculdades ao longo das existências. Atentamos para não fazermos mau uso destas faculdades. Que possamos compreender a mensagem edificante de Paulo, nos incentivando a carregar nossos sentimentos, nossos atos, na construção de sermos melhores, usando as faculdades de que dispomos, agora mesmo, para edificar tanto em nós, como no próximo o desenvolvimento de cada um, utilizando a ferramenta mais maravilhosa e poderosa que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita paz, muita luz, gratidão. E prosseguindo com a nossa reflexão, nossas lutas são compromissos assumidos por nós no mundo espiritual. São ferramentas necessárias ao nosso próprio progresso. Não há dúvida de que a vida é um roteiro repleto de intensos desafios e de muitas dificuldades. Aliás, nisso é que estão realmente as grandes oportunidades que nos impulsionam e nos fazem crescer. Vivemos, tranquilamente, sem quaisquer preocupação. Temos em nossa vida acomodada e, por consequência, a estagnação neutraliza os nossos sonhos de prosperidade e desvia da nossa finalidade, a da evolução. Dificuldades e desafios são propostas de evolução. Superá-los significa movimentar iniciativas boas, de boa vontade, ideal e determinação. É abrindo novas perspectivas de sucessos e conquistas. Assim, meus irmãos, ao invés de reclamarmos dos obstáculos e barreiras que se levantam diante de nós, antes de aprendamos a agradecê-las pelos que sempre se caracterizam como lições vivas e caminhos de aprendizado. Nossa família se apresenta recheada de problemas que nos remete às grandes e infindáveis preocupações. Não lamentamos os fatos, mas se busquemos nas sábias leis superiores da vida um acréscimo de forças, pois cada etapa vencida nos conduz a um patamar mais sólido de confiança e credibilidade
nos dias futuros. Pois bem, no campo profissional, surge diante de nossos olhos, trazendo consigo enigmas de difícil trato. Vasculhemos nossa potencialidade, a caça de recursos de superação que todos nós carregamos na intimidade. E uma vez encontrando as soluções que os problemas exigem, nos tornaremos criaturas mais amadurecidas e aptas a enfrentar as lutas que sempre existirão. Gratidão. Jesus Cristo veio neste mundo para nos dar o caminho, mas não veio pedir de nós a perfeição. Ele não pede de nós um coração perfeito. Ele pede de nós o que nós podemos dar e a vontade, sim, muito forte, de querer mudar. A afabilidade e a doçura está no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu me apoio muito nessa passagem, ter afabilidade e doçura para dominar os ímpetos que temos quando nos deparamos com irmãos que ainda não têm um esclarecimento, um pouquinho que seja, ou quando nos deparamos com a realidade do mundo, de um crime violento, ou de uma opinião violenta. Nossa realidade de hoje, nós estamos vendo fake news, estamos vendo declarações de ódio, declarações racistas. Às vezes isso nos choca, ouvimos opiniões fortes, e às vezes nos entristece muito. E aí é que precisamos ter paciência. Espera aí, esse irmão ainda não tem luz suficiente para entender. Ele é exatamente tão filho de Deus contra os outros, nem mais nem menos. Perante Deus somos todos amados. A diferença é a ignorância. Nós ignoramos menos as coisas de Deus. Eles ignoram mais. Ignorar de não saber. Nós já aprendemos e nos dispomos de ver. Nos colocamos na posição de olhar. Nós queremos, nós buscamos, nós conquistamos a sede de Deus. Nossos irmãos, muitos deles têm medo. Estão na escuridão por medo de encarar a si mesmos, de ter que reparar e fazer todo o percurso, de se olhar face a face os horrores que já se fizeram a si mesmos e aos outros. Então, como está aqui, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas para completar o que se encontra inacabado. Nós estamos inacabados, nossos irmãos estão inacabados, até chegarmos a ser luz. Jesus, o nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, mas também ele caminhou muito. Claro que ele caminhou menos, um dos espíritos que teve mais sede de Deus, percorreu o caminho mais curto para Deus. E muitos de nós somos mais teimosos, ficamos dando passos em volta, círculos, e não evoluímos, demoramos para isso. Mas colocando num lugar que, se deparamos com tantas pessoas difíceis, quão difíceis nós já fomos. Se o que nós vemos agora são trevas, quão trevas nós já não fomos. Então, é buscar tirar a imperfeição de nós e ter paciência com a imperfeição dos outros. Porque muitas vezes eu me revolto com a opinião dos outros, me choco, mas aí eu me lembro: meu Deus, quantas coisas que eu também já não fiz.
Olha como a minha colheita é amarga e é difícil. E ela é amarga e difícil por quê? Porque eu semeei. Minha vida não é fácil, não é maravilhosa, por quê? Porque fui eu que escolhi cada sementinha amarga, difícil e semeei. Então, afabilidade, doçura, paciência e amor para os nossos irmãos e para conosco, principalmente para nós. Se a gente não aprender a nos amar e amar nossas imperfeições, a gente não vai poder ter essa paciência com os outros. Muito amor, muita paz, muita luz. Estamos em uma época de intolerância, em que o diferente nos aborrece. Nos irritamos facilmente com o que classificamos de inferior. A convivência vai ficando cada vez mais difícil com quem pensa, age ou leva a vida diferente de nós. Também tem aqueles que nos contestam em algum ponto de nossa caminhada. Quanta violência vemos todos os dias. E isso está cada vez mais presente em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na vida social, o desejo de poder, de ser obedecido, de ser respeitado, o desejo de que todos pensem iguais a nós, que todos nos amem e nos queiram. Essa loucura faz com que uns irmãos destruam os outros. Infelizmente, nós vemos isso na Terra desde a sua criação. Irmão destruindo irmão, pelos motivos mais injustificáveis do mundo. Não existe razão para destruir a quem quer que seja. Aqui, nosso objetivo é construir. Estamos para colaborar com a criação do bem. Devemos combater o mal com o bem, sem pensar em vingança, em dar o troco. A única força capaz de conter o mal é o amor, que é a força mais poderosa do universo. E é por isso que ainda nos deparamos com o nosso egoísmo, com a vaidade, com nossa intolerância, com o orgulho. A nossa inferioridade nos derruba cada dia mais em nossa jornada. Por isso é que precisamos renovar, precisamos urgentemente mudar nossos conceitos. Vamos tentar pensar nisso a cada vez que tivermos algum impulso destrutivo. Pensamentos ruins, desejos de prejudicar o próximo. Vamos tentar nos posicionar para construir a cultura das virtudes no bem, da paz, do respeito, da tolerância, da paciência, do amor, pois tudo o que é contra o amor não é bom e deve sim ser eliminado. Quanto aos sentimentos mais elevados que podemos desenvolver, é sem dúvida alguma a indulgência, pois sem ela a vida terrena perde todo o seu significado. Ela é o sentimento fraternal que precisamos cultivar para com todos os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes ou falar mal de quem quer que seja. É a compaixão que nós sentimos pelo próximo, pelas suas imperfeições. Assim nos permite perdoar ofensas que nos atingem e também proporciona ao ofensor a possibilidade de se reabilitar, de pacificar o seu coração e também da restauração de si mesmo. Então, que o Mestre Jesus oriente o nosso coração sempre na direção do bem e do amor ao próximo. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Vamos então finalizar o nosso estudo de hoje. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, evoluindo o nosso espírito. Gratidão ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, todos os espíritos superiores aqui presentes. O Senhor nos ajuda a vencermos nossas diferenças, nos oriente sempre pelo caminho do bem, do amor ao próximo. Ampara igualmente nossos amigos, envolve, ó Pai Celestial, com a Tua sagrada luz, que ainda se sente nossos inimigos. E abençoa, Senhor da vida, toda a humanidade, que os homens se aquietem, te ouçam e que Teu reino de amor habite em cada mente e em cada coração. Gratidão.